Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre 3 livros de terror ao mesmo tempo. 3 livros de autores nacionais de contos de terror. Vamos falar sobre A Caixa de Natasha e Outras Histórias de Horror, Contos de Alguns Lugares e Delirium, logo depois da abertura. Vem comigo! Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, gente, eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, tentar reunir em um único vídeo mais de um tipo de livro que combinam entre si por algum motivo, para poder trazer para vocês um conteúdo legal, um conteúdo diferente e ao mesmo tempo dinâmico. E hoje eu vou falar para vocês então sobre esses 3 livros aqui, que são livros de contos de terror de autores nacionais e que me surpreenderam bastante, cada um a seu modo. Esse aqui é o primeiro, A Caixa de Natasha e Outras Histórias de Horror, do Melvin Menowitz, que é um pseudônimo. Aqui temos Contos de Alguns Lugares, do Paul Richard Hugo. E aqui nós temos Delirium, do Carlos Patrício. Os 3 livros eu recebi de parceria com os próprios autores. E se você quiser ver cada uma dessas edições com mais detalhes, é só clicar aqui em cima nos cards que você vai conseguir ver então cada uma dessas edições com mais detalhes. Eu vou mostrar por dentro, vou mostrar direitinho como que ficou cada uma das edições, ok? Primeiro vamos falar sobre A Caixa de Natasha e Outras Histórias de Horror, do Melvin Menowitz. Pois então, no livro A Caixa de Natasha, nós temos uma reunião de 17 contos de terror e 3 poemas. E isso mesmo, pessoal, esse livro aqui conseguiu reunir um total de 17 histórias, além de 3 poemas, vocês podem ver. A edição ficou muito legal, a capa ficou lindíssima e o autor tem uma criatividade imensa para conseguir fazer histórias macabras, histórias sinistras, histórias assustadoras. Ele tem uma escrita leve, uma escrita dinâmica, uma escrita que faz com que você leia cada vez mais e mais rápido. Tanto é que eu li esse livro em apenas 3 dias. Gente, ler um livro de contos em só 3 dias é muita coisa. Eu praticamente devorava 4 ou 5 contos no mesmo dia, porque eles são frenéticos. Ele tem um diferencial que nesse livro ele consegue mesclar diversos estilos e diversas tramas de modos totalmente diferentes. Então você vai ter histórias de fantasma, você vai ter histórias de assombrações, vai ter histórias que podem ou não envolver loucura, você vai ter histórias que vão dos mais diversos e variados estilos. E isso é o mais interessante desse livro, porque o autor consegue trabalhar uma enorme gama de diferentes estilos dentro de um único livro. E o meu conto favorito desse livro aqui é praticamente impossível escolher um conto só, mas eu ouso dizer que o meu favorito é justamente o conto título, A Caixa de Natasha. Eu vou falar mais ou menos por cima para vocês como que é mais ou menos. E é o seguinte, nós temos a nossa protagonista, nossa principal, e ela é uma menina que ela é enviada para um hospício. E ela chega nesse hospício, está sendo tratada como uma paciente normal, só que tem um porém, ela começa a ouvir vozes. Aí ela mesma tem esse dilema, ela não sabe se é loucura da cabeça dela, se são os remédios que estão fazendo mal para ela, ou se realmente essas vozes são alguma coisa sobrenatural. E esse conto é sensacional, pessoal. Ele é estupendo, ele é frenético, ele é assustador, ele é macabro. É um livro muito bom, eu indico demais. Tem contos aqui que são memoráveis. E a minha nota total para A Caixa de Natasha é de 4 corujinhas. Agora vamos falar sobre Contos de Alguns Lugares, do Paul Richard Hugo. Aqui nós temos então uma reunião de 22 contos, sendo que nem todos eles são histórias de terror, mas sim uma mescla entre o terror, o suspense e o fantástico. Nós temos histórias aqui que vão beirar a quase uma fantasia. E isso é o mais legal desse livro, isso é o diferencial desse livro. E é justamente isso que o título do livro nos passa, né, gente? Contos de Alguns Lugares, não é somente o horror, nós temos também o fantástico aqui. E eu gosto demais dessa capa, acho essa capa simples, mas sinistra demais, ela é muito dark. E o mais interessante, eu gosto muito nesse livro, é o fato de que o autor consegue dar finais chocantes para todos os seus contos. Ele faz contos se desenvolverem de forma devagar, de forma mais bem
trabalhado e tudo mais, quando chega no final, ele faz aquele final que te deixa chocado, que te deixa de boca aberta. É bem estilo o que o Poe gostava de fazer, né, gente? Ele fazia o desenvolvimento lento, o desenvolvimento mais bem trabalhado, chegava no final, ele fazia aquele final chocante que você ficava sem palavras. E isso é o legal desse livro. E aqui também nós temos a mesma coisa do livro da Caixa de Natasha. Nós temos contos dos mais variados temas. Também vai ter assombrações, vai ter monstros, vai ter loucura, vai ter os mais variados temas. O bom dele também é que o Poe tem uma escrita muito desenvolvida. Ele é muito criativo, ele consegue ir a nuances bem diferentes da imaginação. Ele consegue criar histórias muito interessantes, muito instigantes. E o mais interessante de tudo é que ele faz conexões sutis entre os seus contos. Por exemplo, alguns contos mesmo que tem como plano de fundo um certo restaurante aí, tem algumas conexões sutis entre eles. E isso deixa a obra muito mais instigante, porque você quer ler aquilo e você vai lendo, você vê, essa coisinha aqui tá ligada naquele outro conto lá. E isso é tão interessante, gente, que faz você querer ler mais e mais ainda o livro e prestar atenção nessas sutilezas. E o meu conto favorito é o conto chamado Webcam, que ele dá tipo uma modernizada nessas histórias clássicas de fantasmas. É muito legal. Inclusive, me lembrou um pouco aquele filme Amizade Desfeita, que tem mais ou menos um plot semelhante com esse negócio da webcam, da assombração com fantasmas, mas é somente o plot que é semelhante, pessoal. O conto do Paul Richard Hugo é, na minha opinião, muito melhor do que o filme. E também eu posso destacar a Adega dos Morgan, que tem um pezinho ali no horror cósmico do H.P. Lovecraft, envolvendo então criaturas de outras dimensões. E a minha nota total para esse livro é de 5 corujinhas, com todo louvor. E por fim, vamos para o último livro deste vídeo, Delirium, do Carlos Patrício. E nesse livro, nós temos a reunião de 8 contos de terror. Só que dessa vez, o horror aqui é voltado mais para as coisas reais, coisas cotidianas, coisas do dia a dia. Você vai ter apenas levíssimas insinuações do sobrenatural. E mesmo assim, essas insinuações não são certeza. Pode ser loucura da cabeça da pessoa, pode ser somente uma sementinha plantada ali pelo autor para deixar aquela dúvida, porque o horror mesmo ali tá no horror real, no horror do dia a dia, no horror do cotidiano, o horror que o ser humano pode causar. O legal desse livro é que a escrita do autor, ela é mais trabalhada no modo filosófico, então você vai ter uma escrita, embora ela seja bem desenvolvida, ela não é uma escrita tão fluida, ela é uma escrita mais, digamos que truncada, justamente por isso, por ser um livro que o autor exerce mais o lado filosófico, ele ousa um pouquinho mais nas suas histórias no quesito de, por exemplo, nós temos uma introspecção maior dos personagens, nós temos o autor desenvolvendo mais a mente dos seus personagens, desenvolvendo mais o cotidiano ao seu redor e filosofando sobre aquilo, ou seja, não é um livro de leitura rápida, não é um livro de leitura fácil, é um livro que você tem que ler com mais atenção, embora não seja um livro impossível, pessoal, pelo amor de Deus, é um livro muito bom de se ler também, é um livro muito gostoso de se ler, a escrita dele também é bem atual, só que não é tão atual quanto os outros dois autores aqui. Ela é atual no quesito de que é moderna, mas ela é mais lenta, é uma escrita mais trabalhada no modo filosófico. Então aqui você vai ter um livro de leitura mais lenta, de narrativa mais lenta, enquanto nesses dois a narrativa flui bem mais rápido, porque são estilos diferentes de escrita. E o meu conto favorito deste livro é o Doutor Sádio, que é uma história bastante gore, bastante nojenta, sangrenta mesmo, até nauseante, digamos assim. E ela choca bastante porque ela nos mostra como que funciona a mente de um serial killer, e mostra bem intimamente isso, pessoal. Então você vai ler essas histórias, esse conto aqui, e vai ficar de boca aberta, porque o conto é bem chocante, é bem, sabe, nauseante mesmo, é muito, você fica sem palavras quando você consegue terminar de ler aquele livro. A minha nota para esse livro é então de 3 corujinhas. Eu não dou mais justamente porque, embora eu tenha gostado da escrita dele, eu acho que o ritmo dela pecou um pouco nas histórias. O mais interessante mesmo era o horror em si, e eu achei que ele filosofou demais, mas isso é uma questão pessoal minha. Pode ser que vocês gostem muito mais. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que o livro é ruim, não é, o livro é muito bom. Eu só tive um probleminha mesmo com o ritmo da narrativa do autor, mas ainda assim a criatividade dele vai muito além e ele tem histórias muito interessantes.
Então, pessoal, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo, falar de 3 livros que têm uma proposta semelhante no mesmo vídeo. Se vocês gostarem, então, deixa o dedão pra cima aí, falem se vocês querem que esse tipo de vídeo volte aqui pro canal, de eu fazer mais vídeos em conjunto, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!